Daniel capítulo 3, versículo 28 ao versículo 30. Tá bom? Todos acharam? Bora lá. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui esta noite. O Senhor preparou para nós este momento, para nós estarmos, Senhor, reunidos aqui em Seu nome, e podemos, Senhor, meditar neste trecho tão importante, tão precioso, Senhor. Fala ao nosso coração. Possamos compreender, Senhor, o que está escrito aqui. E possamos, Senhor, nosso Deus, ao mesmo tempo, ter o nosso coração, Senhor, humilde, obediente, para receber, Senhor, a Sua palavra com fé. E nós sejamos grandemente abençoados hoje à noite. Seja conosco a Sua misericórdia. Nós oramos assim, em Jesus. E nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Para a sua glória. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui de vocês para uma semelhança que temos aqui nestes 3 versículos com o finalzinho do capítulo 2. Volte a sua Bíblia um pouco aí, para o capítulo anterior, e observe o versículo 46 em diante, capítulo 2, versículo 46 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu a Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel, permaneceu na porta do rei. Observe que nós temos aqui, meus irmãos, isso aqui foi depois que Daniel revelou o sonho, que ninguém conseguia revelar, quando o rei ele viu uma estátua gigante, e Daniel interpretou e deu para ele, então, o que Deus iria fazer, em termos dos reinos futuros. Quando Daniel faz essa interpretação, o rei, ele confessa o seguinte, no versículo 47, Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor, rei e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então nós temos aqui que o rei louva a Deus no capítulo 2 por ser o revelador. Mas no capítulo 3, meus irmãos, ele louva a Deus por ser o Salvador. Então veja o capítulo 3, agora que é esse versículo que nós estamos lendo, 3 versículos, do versículo 28 ao versículo 30. Ele diz assim: Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então lá ele louva a Deus como revelador de mistérios. E aqui ele louva a Deus como salvador dos seus servos que confiaram nele. E outra coisa interessante também é que lá no capítulo 2, também, irmãos, ele engrandece a Daniel.
que até aquele momento ele estava ali perto do rei, né? Desde o capítulo 1 diz que ele ficou ali na corte, mas ele foi engrandecido como governador da Babilônia e como chefe de todos os sábios da Babilônia. E ele também engrandeceu aos amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No capítulo 3, nós também temos, irmãos, que ele prospera. Olha só no versículo 30 do capítulo 3. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. E nos 2 capítulos também, o que acontece? Deus, ele revela. Por isso que ele glorifica a Deus, ele louva a Deus no capítulo 2, porque Deus ele revela os mistérios através de Daniel. Então, ele louva a Deus pela obra que Deus fez através de Daniel. Aqui no capítulo 3, Deus salva os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, da fornalha ardente, 7 vezes mais quente, como ele tinha colocado o rei na sua ira. E nos 2 capítulos, então, nós temos que o Nabucodonosor glorifica a Deus, meus irmãos, pelo que Deus faz através dos seus servos. E nos 2 capítulos, ele exalta esses servos de Deus na província da Babilônia. Então, o que esses capítulos... e é interessante porque esse é o propósito sempre do livro de Daniel. O livro de Daniel, ele quer mostrar para nós, meus irmãos, na vida desses rapazes aqui que estavam num país pagão, num reino pagão, exilados, como Deus glorifica o seu nome através dos seus servos. Lá, Deus glorificou o seu nome através de revelar os mistérios através de Daniel. Aqui, Deus glorifica o seu nome através da salvação que operou na vida desses rapazes. Então, o texto ele traz para nós o seguinte, olha, Deus, os 2 capítulos traz para nós o seguinte, Deus, ele glorifica o seu nome através das nossas vidas, através de cada um de nós. A ênfase lá é que Deus glorifica os seus servos como aqueles que revelam, como aqueles que são a luz do mundo, né? Aqueles que mostram para os outros, trazem para os outros o conhecimento de Deus, que Deus deu a eles. Aqui, irmãos, Deus é glorificado na salvação desses seus servos. Agora, outro ponto aqui interessante, irmãos, é que há uma coisa nas Escrituras que vincula a salvação, aquilo que Deus opera em termos de salvação nas nossas vidas, a evidência dessa salvação. Se vocês forem observar aqui, não é meramente um louvor assim de Nabucodonosor, ele não louva a Deus meramente por causa do milagre, é por causa do milagre. Aqueles rapazes foram jogados na fornalha ardente, e como nós lemos semana passada, vocês lembram o versículo 27? Vamos ler aqui do capítulo 13, versículo 27, que diz assim: e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então, aquilo foi um milagre assim extraordinário, irmãos, que Deus, ele operou de tal maneira que o fogo não cumpriu o papel normal dele, que é queimar, que é destruir, e que enfim, deixar aquele cheiro de queimado. Aquele cheiro ruim, né? De queimado. Então, aqui não. O corpo deles ficou perfeito. As roupas ficaram perfeitas, não se mudaram. E não tinha nem cheiro. Então, foi um milagre. Mas vocês notam que, além do milagre, e Nabucodonosor está louvando a Deus por causa do milagre, por causa dessa coisa extraordinária, mas além do milagre, ele nota que Deus cuidou dos seus servos, que Deus salvou os seus servos fiéis, servos que, diz aqui o texto, confiaram nele, versículo 28 agora, confiaram nele, e eles colocaram a sua fé neste Deus, e isso foi evidenciado. Você lembra que Tiago diz na sua carta, a fé sem obras é morta, mas a fé verdadeira, ela se manifesta em obras, ela faz com que as pessoas percebam, não, essa pessoa aqui crê realmente. Eles confiaram nele, violaram a palavra do rei, o próprio rei está dizendo isso aqui, violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Então o rei viu isso, o rei viu nesses rapazes a fé
e a firmeza da fé. A firmeza. Esse é um livro que destaca também, já disse para vocês lá na nossa introdução. É um livro que destaca a firmeza, irmãos. Firmeza diante do Império Babilônico, no meio do Império Babilônico, firmeza em adorar só o Senhor, em adorar só a Deus. Então, o que deixou também muito impressionado o rei foi que eles confiaram em Deus. Foi que eles entregaram os seus corpos para Deus e estavam dispostos a perder a vida por causa dessa fidelidade a Deus, desse amor a Deus, e Deus livrou os seus servos. Eu queria destacar para vocês um texto que vocês conhecem muito bem. Veja, o que o rei está fazendo aqui? O rei está louvando a Deus pela salvação, e ele destaca que esses rapazes eram fiéis a esse Deus que salva. Ele está louvando a Deus também, portanto, ao ver as boas obras, ao ver a fidelidade expressa nessa firmeza dos jovens em não adorar os ídolos. Eu queria ler 2 textos com vocês, irmãos, para que nós pudéssemos entender aqui o significado também disso. Um versículo muito conhecido nosso, que está lá em Mateus, que eu peço para os irmãos lerem também comigo, por favor. Mateus, capítulo 5, no versículo 16, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo tinha dito, né, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, e que nós devemos salgar, e nós devemos iluminar. Aí Jesus diz assim, no versículo 16, capítulo 5, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Percebe? Aí, vejam as vossas boas obras. Então, quando a luz brilha, aí vocês vão lembrar que no capítulo 2, a luz brilhou, porque Daniel revelou o mistério. Mas não é só a luz brilhando, mas é as obras. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como é que essa luz se manifesta? Através das boas obras. E aí, essas pessoas do mundo, na medida que elas enxergarem as boas obras, elas vão glorificar ao Pai que está nos céus. Jesus disse isso. Jesus disse que nós somos, como fiéis, como crentes em Cristo, como pessoas de Deus, neste mundo mau, cheio de trevas, nós somos pessoas que vamos iluminar, nós somos pessoas que vamos mostrar as boas obras, e na medida que nós mostramos as boas obras, as pessoas vão glorificar a Deus. Elas vão ser levadas a reconhecer que Deus existe e dar honra e dar glória a Deus. Agora eu quero ler com vocês um outro versículo, e que está lá, meus irmãos, em Gálatas. Convido também vocês a abrir comigo agora a sua Bíblia. Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 também. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo aqui, nesse trecho, irmãos, e eu estou lendo esses versículos para vocês entenderem o contexto geral das Escrituras que se aplica a esses versículos de Daniel que nós estamos estudando nesta noite. Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 11, observe que o apóstolo Paulo, ele diz assim, irmãos, de uma obra que foi feita na vida desses irmãos. Observe que ele fala do outrora e do agora, né? No capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então ele está dizendo aqui, Deus mandou o Senhor Jesus Cristo no tempo certo para que ele nascesse de uma mulher, ou seja, ele que é Deus se tornou homem para nos salvar, porque nós somos homens, seres humanos, homens e mulheres, e nós precisamos ser salvos. Então Deus enviou o seu Filho para nos salvar através da pessoa do seu Filho, que se revestiu de humanidade, se encarnou para remir a nós que estávamos debaixo da maldição da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Jesus veio para nos fazer filhos de Deus, para nos adotar, para nos salvar. E o versículo 6 diz, e porque sois filhos,
Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, a partir do momento que Jesus veio e morreu na cruz, e a salvação ela é aplicada à minha alma, eu que estava perdido, sem Deus no mundo, agora conheço Deus. Observe bem, eu passo a conhecer o verdadeiro Deus e passo a chamar esse Deus de Pai. Ele é meu Pai, eu sou filho dele e eu vivo agora para a honra, para a glória deste Deus. No versículo 7 diz, e aí Paulo aplica isso, assim já não é mais servo, mas filho, e se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Aí ele fala no versículo 8, e ele fala do anterior, do tempo anterior, quando essa obra não tinha ainda acontecido na vida dos Gálatas. Como é que os Gálatas viviam? Qual era o tipo de vida dos Gálatas? Ele fala no versículo 8, mas quando não conheceis a Deus, ou seja, meus irmãos, está falando, quando vocês não podiam ainda chamar Deus de Pai, quando vocês ainda não tinham crido no Senhor Jesus, não tinham sido remidos, não tinham sido salvos, como era a vida de vocês? Vocês serviam aos que por natureza não são deuses. Vocês serviam ídolos. Vocês viviam para idolatria. Vocês adoravam deuses falsos. Antigamente, outrora. Mas agora, que vocês já creram. Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, e aqui o conhecimento, esse conhecimento de Deus a respeito de nós, é o conhecimento da eleição, que Ele nos amou antes de todas as eras, e Ele enviou o seu Filho para a nossa salvação. Agora que nós conhecemos a Deus, e nós conhecemos a Deus na verdade porque Deus antes nos conheceu, Deus antes nos elegeu e nos amou. Como tornais outra vez os rudimentos fracos e pobres e guardais aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses e tempos e anos, receio de vós que não tenha trabalhado em vão, que não haja trabalhado em vão para convosco. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ele está dizendo, olha irmãos, porque a situação da Galácia era o seguinte, ele estava deixando o evangelho da graça para o evangelho da lei, das obras. E Paulo escreve essa carta para dizer, vocês estão deixando o verdadeiro evangelho, não façam isso. Vocês já foram salvos da idolatria e vocês agora conhecem o verdadeiro Deus. Então, observe uma coisa, irmãos. Esse texto é tão rico e até nós somos tentados a ficar falando desse texto. Mas meu propósito hoje é apenas usar esse texto para ilustrar o ponto lá de Daniel. A salvação, ela é uma salvação da idolatria. É nós deixarmos os falsos deuses, conhecermos o verdadeiro Deus e chamarmos Ele de Pai e adorarmos a Ele e vivermos para Ele a partir de então, a partir da nossa conversão. Nós somos remidos pelo sangue de Jesus, libertos da ira de Deus por causa da nossa idolatria e trazidos agora para uma situação, para um estado um estado de alma em que nós não servimos mais a ídolos, mas ao Senhor nosso Deus. Nós vivemos agora em honra e glória ao verdadeiro Deus. É uma salvação da idolatria. E é uma salvação que se manifesta em obras, boas obras, que não, como Paulo vai dizer, vamos lembrar também de 1 Coríntios, quando Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para o quê, irmãos? Para a glória de Deus. Ou seja, toda a nossa vida agora, não só o que eu falo, não só quando eu estou aqui na igreja, aqui é o ápice da adoração, o dia do Senhor, o dia do culto, mas toda a minha vida vai ser para a glória de Deus, vai ser para honrar o Senhor. Eu sou um adorador agora. São essas boas obras que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, que vão fazer com que os homens glorifiquem a Deus. O efeito que essas boas obras vão fazer. Então a salvação, e por isso que eu li esses textos ainda agora na nossa introdução, irmãos, porque eu quero agora esse contexto bíblico aplicar em Daniel, vamos voltar para lá para Daniel, aplicar nesse trechozinho, nesses 3 versículos de Daniel. Por que o rei, ele louva a Deus, não é meramente por causa do milagre do livramento do fogo, mas ele é também levado a louvar a Deus porque ele observa que Deus salvou os seus servos
que adoram a Ele e que vão até as últimas consequências, até a morte, se for preciso, por causa dele. O que acontece com Nabucodonosor é aquilo que acontece, que Jesus disse que aconteceria na vida dos discípulos de Cristo. Os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que aconteceu aqui é que Nabucodonosor, e eu queria que vocês guardassem isso, meus irmãos, Nabucodonosor está glorificando a Deus, está vinculando esse louvor dele a Deus ao fato de que ele observou naqueles jovens a firmeza da sua fé, ao ponto de entregar o corpo para ser queimado. Ele observou isso, a firmeza. E aqui eu quero colocar a minha questão que vai assim permear ou vai conduzir as nossas reflexões hoje à noite. Irmãos, esse texto ele está nos chamando para nós glorificarmos a Deus assim, diante de um mundo, diante da Babilônia de hoje, diante dos Nabucodonosor de hoje. A pergunta que eu lhes faço é se o seu cristianismo ele é assim firme, ele evidencia essa firmeza. E se o seu cristianismo ele faz com que as pessoas, ao ver essa firmeza, essas boas obras, glorifiquem a Deus. Esse é o ponto do texto. Então, irmãos, vamos olhar agora para as reações de Nabucodonosor. Tem 3 coisas que Nabucodonosor faz aqui, que são os meus 3 pontos hoje. A primeira coisa está no versículo 28, em que ele louva a Deus pela salvação que Deus operou na vida dos seus servos. A segunda coisa é que ele reconhece que só Deus pode salvar. Ele faz um decreto aqui, que passa a valer para todo o Império Babilônico, para que ninguém blasfeme contra esse único Deus que pode salvar. E a terceira coisa que ele faz aqui, irmãos, é que ele faz prosperar esses rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então são 3 coisas aqui. Ele louva a Deus pela salvação, ele reconhece que o Senhor, só esse Deus pode salvar dessa forma, e em terceiro lugar, ele prospera os servos do Senhor fiéis. E eu quero que vocês pensem o seguinte: olha, na medida que nós crescermos em firmeza, isso eu falei para vocês quando eu fiz a exposição lá do final do capítulo 2, em que Nabucodonosor também louva a Deus, né? Na medida que nós vamos manifestar firmeza no Senhor, isso vai causar impacto semelhante na vida das pessoas que estão em volta de nós. E eu estou falando de pessoas não cristãs. Estou falando de pessoas não crentes. Deus vai ser glorificado dessa forma, irmãos, na medida que nós formos firmes assim, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos então olhar para a primeira resposta, né, de Nabucodonosor. Primeira reação dele. No versículo 28, diz assim o nosso texto: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Então nós temos aqui, irmãos, veja as palavras de Nabucodonosor. Ele louva a Deus, ele bendiz a Deus, ele diz: bendito seja o Deus. E olha só, que Deus? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não tem assim, nenhuma dúvida de dizer: esse Deus é o Deus deles. Vocês percebem isso? Agora, é interessante que ele não diz assim: o meu Deus. Não. Nabucodonosor não se converteu aqui. Nabucodonosor continua idólatra. Mas mesmo sendo idólatra, ele louva esse Deus. É interessante isso. E ele reconhece que aqueles rapazes, o Deus daqueles rapazes, é esse Deus.
E ele diz assim, que esse Deus enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Ele reconhece, ele louva a Deus, chama esse Deus de Deus desses rapazes, e ele louva a Deus por que motivo? Por qual motivo, melhor dizendo? Ele louva a Deus porque esse Deus salvou. Esse Deus salvou os seus servos. Ele vê ali a salvação. Mas esse Deus salvou por meio do seu anjo, por meio do quarto homem. Você lembra? Lá no versículo 24, vamos ler aqui, ele diz assim, então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram, é verdade, ó rei. Aí no versículo 25 ele diz, eu porém vejo 4 homens que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. O quarto homem, e que era um homem diferente dos outros. Eu disse para vocês semana passada que o texto não mostra o que Nabucodonosor viu, de maneira que ele percebeu que aquele homem era diferente, que era alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que vinha de Deus. E eu disse para vocês, esse quarto homem, ele é Cristo. Não precisamos duvidar disso. É uma manifestação de Cristo aqui, vindo salvar os seus servos. E Nabucodonosor não esquece isso quando ele profere o seu louvor. Ele diz assim, bendito seja Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, seu quarto, aquele quarto que nós vimos lá, e livrou os seus servos através desse anjo. Ora, meus irmãos, isso aqui tudo, a linguagem do Antigo Testamento é tipológica, ela aponta para Jesus. Nos tempos do Novo Testamento, a salvação de Deus na nossa vida vai revelar Jesus. Na medida que os homens perceberem a nossa salvação, eles vão entender também um pouco da pessoa bendita de Jesus, porque Deus salva no Filho. Deus amou o mundo que deu o seu Filho para a nossa salvação. Então, na medida que os homens reconhecerem a nossa salvação, eles vão também conhecer algo do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Deus vai ser glorificado na pessoa do Filho. João capítulo 17. Pai, glorifica-me agora na cruz. Então, na medida que a graça de Deus, a obra de Cristo, Deus em Cristo, se manifestar em nós, e a salvação em nós diante dos homens, os homens vão passar a reconhecer algo dessa pessoa bendita de Cristo, assim como Nabucodonosor diz aqui. Aí Nabucodonosor diz que ele enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Mas que servos eram esses, irmãos? Servos que confiaram nele. Servos que colocaram toda a sua vida na mão desse Deus. Servos que não se importaram, como ele continua dizendo aqui, em violar a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse outro Deus, senão o seu Deus. Servos que, quando o rei decretou para todas as nações, todas as províncias, que viessem e se prostrassem diante da imagem que ele tinha levantado, esses servos, confiando em Deus, sabendo que aquilo podia ter consequências gravíssimas, porque Nabucodonosor mandava mesmo matar os seus súditos, que o desobedecessem, mesmo assim eles não se prostraram. Servos que, quando foram acusados pelos invejosos caldeus, que disseram, olha rei, os judeus não estão obedecendo ao Senhor, e o Senhor não disse que quem não obedecesse deveria ser lançado imediatamente na fornalha ardente. Olha, eles não estão obedecendo, eles não estão se prostrando, eles não dão valor a ti, não dão valor aos teus deuses. Servos que, diante dessa acusação, quando o rei chama, eles dizem, rei, não podemos. E que o rei tinha dito assim, quem é o Deus que pode salvar vocês agora, se eu jogar vocês? Eles simplesmente dizem, irmãos, no versículo 16, não necessitamos de te responder, rei, sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e não da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, eles estão dizendo, quando o rei disse,
Quem é o Deus que pode salvar vocês? Eles dizem: Rei, nós não podemos fazer nada. Nós só vamos nos entregar a Deus pela fé. Nós não podemos adorar outro Deus. Nós já tomamos a nossa decisão. Para nós, Deus é mais importante que a própria vida. Se nós adorarmos a Deus não adorarmos a Deus, adorarmos os ídolos para agradarmos a Ti e não morrermos e continuarmos com os nossos cargos, na verdade nós teremos perdido o nosso bem maior, que é o próprio Deus. Nós não queremos, nós não vamos trocar nada, nós não vamos fazer nenhum negócio, nós já temos tudo, nós temos Deus, nós não vamos abandonar o nosso Deus. Porque lembra aqui do Salmo que diz: a tua graça é melhor do que a vida. O apóstolo Paulo que disse: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Não tem nada mais importante, mais glorioso, mais digno da vida e da morte do que Deus. Então eles se entregaram, e quando eles se entregam, eles dizem assim: Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. Eles disseram para o rei: Rei, Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, não importa. Nós confiamos nele. Nós não acreditamos. Eu queria também destacar esse aspecto, irmãos, que vai aparecer no texto. Nós não acreditamos em ter coisas sem ter Deus. Nós preferimos perder tudo, mas continuar sendo fiéis a Deus. Até a vida, se for preciso. Nós não achamos que uma vida abençoada, tendo todas as coisas, mas sem Deus, nós não achamos que isso é uma vida abençoada. Isso é uma vida maldita. Se nós temos Deus, nós temos tudo. E nós confiamos a nossa vida a Ele. Nós descansamos nele. Seja feita a vontade dele, na vida ou na morte. E é isso que o rei, ele reconhece aqui, irmãos. Eles confiaram no Senhor. E como eles confiaram no Senhor, lembra de Tiago? A fé verdadeira, a fé viva, possui obras. Eles se entregaram para serem queimados vivos. Mas eles não deixaram de adorar esse Deus, o Senhor, seu Deus. E olha só que coisa. Deus cuidou dos seus servos. Deus salvou os seus servos. Deus não deixou o fogo matá-los. Deus fez a provisão, fez a salvação. Guardou os seus servos. E eles não somente não morreram, mas eles foram exaltados. Diz o versículo 30 que ele os fez prosperar, o rei. Deus os salvou na fidelidade deles. Irmãos, não existe bênção na infidelidade. Não existe bênção na infidelidade. Olha, se nós pecarmos, se nós formos infiéis, se nós deixarmos de fazer aquilo que nós sabemos que Deus quer que nós façamos, se nós deixarmos de adorar a Deus para conseguir coisas, nós podemos até conseguir essas coisas, mas isso não é a bênção. A Bíblia mostra que a bênção de Deus está na fidelidade. Na fidelidade, na firmeza. Deus está abençoando o fiel. Deus não abençoa o infiel. Deus não abençoa aquele que é invejoso como os caldeus. Os caldeus amavam o poder, por isso tinham inveja de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não estava com aqueles homens. Deus estava com aqueles que estavam na fornalha. O quarto homem estava com aqueles que estavam na fornalha, com os fiéis. Então, eu queria pedir para os meus queridos irmãos, nessa noite, não esqueçam a infidelidade. Se nós pensarmos assim, não, eu vou ser infiel aqui, nesse aspecto, porque afinal de contas eu preciso conseguir algumas coisas aqui, eu estou necessitado, então eu vou desobedecer aqui, Deus, né? Eu vou desobedecer nesse aspecto, Deus,
porque eu tenho que fazer algumas coisas. O que eu vou fazer? Eu tenho que conseguir isso. Então aqui eu vou negociar com Deus, eu vou adorar esse ídolo, eu vou fazer isso aqui que Deus não quer que eu faça, porque afinal de contas eu tenho que conseguir essas coisas. Meus irmãos, Deus não está nisso. Deus está, quando a graça opera, a fé é um dom, né? E quando nós temos fé, nós vamos ser firmes. E ali está a bênção de Deus. Mas na infidelidade, não se engane. Eu quero deixar esse alerta aos irmãos. Não se engane. A infidelidade, a desobediência, o pecado nunca vai receber a bênção de Deus. Nunca, irmãos. Ao contrário. Se uma pessoa é ímpia, o pecado vai levá-la para o inferno. Mais cedo ou mais tarde. Se uma pessoa é cristã, o pecado vai trazer a correção de Deus. Você lembra que Hebreus diz? Deus repreende a quem ama. Deus não vai abençoar o pecado dos seus servos. Deus vai corrigir os seus servos. Mas Deus vai abençoar a fidelidade. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, e aconselhe isso uns aos outros. Tomemos isso para nós e aconselhemos nossos irmãos. A fidelidade, é na fidelidade que está a bênção. Nós não vamos conseguir grandes coisas não, na infidelidade. Não se iluda com isso. Virá a correção de Deus. Se nós somos filhos de Deus, Ele vai nos corrigir. Se nós somos, Deus nos livre disso, né? Se nós não somos servos de Deus, aí é Romanos capítulo 1. Às vezes o pecado vai mesmo correr e até a morte. Deus nos livre disso. Romanos capítulo 1 diz que Deus entrega aos homens a maldade do seu próprio coração. Isso é juízo de Deus. É você descer a pedra ladeira abaixo, vai caindo até lá. Mas se nós somos servos de Deus e nós pecarmos achando que aquilo vai nos trazer benefício, Deus vai trazer correção, irmãos. Deus vai trazer correção para o nosso bem. Porque a bênção não está na infidelidade. O que o Nabucodonosor viu aqui nesses rapazes foi fidelidade. Vamos ler o texto aqui? Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então, se nós formos fiéis, confiarmos nele, ele vai cuidar das nossas necessidades, vai cuidar de nós. Essa é a mensagem do texto para nós, irmãos. Descanse no Senhor. E aí, ele diz, não é? Ele fica impressionado com isso. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse fato. Ele fica impressionado com isso. Ele diz assim, é como quem está dizendo, eu estou impressionado com isso. Esses rapazes, eles conhecem mesmo Deus. Eles conhecem mesmo Deus. E eles conhecem tanto Deus e confiam tanto em Deus que eles não me ouviram. Irmãos, o rei está impressionado porque eles não o ouviram, eles violaram a palavra do rei. Eles estavam dispostos a morrer, mas não adorariam outro Deus. O rei viu isso, e isso o impressionou extraordinariamente. Impressionou Nabucodonosor a firmeza, a fidelidade dos jovens. Agora, vejam, eu quero só colocar aqui um parêntese, tá? Porque isso pode gerar alguma confusão. Quando diz que eles confiaram os seus corpos, entregaram os seus corpos, às vezes as pessoas confundem fé com imprudência. Não, Sadraque, Mesaque e Abidnego nunca buscaram a morte, nunca amaram a morte e se entregaram à morte simplesmente por uma loucura, por uma imprudência, né? Nem Daniel. Não são imprudentes, eles não correram atrás da morte, não fizeram nunca isso. Quando o rei decretou lá no capítulo 2 que todos iriam morrer porque não tinham interpretado
o sonho, ele prudentemente falou, lembra, com o encarregado e pediu uma audiência com o rei e foi orar a Deus. Daniel e os seus companheiros sempre eram prudentes, sempre eles estavam ali, meus irmãos, tratando com prudência a vida deles. Só que quando eles tiveram que escolher entre a vida e a idolatria, entre viver e continuar fiéis a Deus, aí eles escolheram a fidelidade. Eu quero só colocar esse parênteses, tá? Mas meu ponto aqui é que Nabucodonosor ficou impressionado. Sabe o que o texto está dizendo, irmãos, para nós? É que a fidelidade dos servos do Senhor vai mostrar que os servos do Senhor, eles amam mais a Deus do que tudo. E eles são realmente servos do Senhor. Eu volto a destacar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso vai fazer com que as pessoas digam o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso que Jesus está falando lá. Eles vão ver as boas obras de vocês e vão glorificar ao Pai que está nos céus. A fidelidade, a firmeza de um cristão faz com que o não cristão fique impressionado e reconheça que aquele cristão é realmente um servo de Deus. A firmeza causa impacto no não cristão. Vocês sabem por que as pessoas hoje... Olha, irmão, nós temos milhões e milhões de evangélicos no Brasil, mas são milhões. Mas você sabe que por que isso não causa impacto nos que não são evangélicos? Porque as pessoas não veem firmeza nos evangélicos. As pessoas não veem amor a Deus neles. As pessoas percebem que eles estão adorando ídolos. Eles percebem, irmãos, que aquela religião não é verdadeira. Vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, mas se o sal não salgar, para nada mais presta senão para ser lançado, jogado fora e pisado pelos homens. É porque os cristãos de hoje não mostram nem sequer um pouco dessa fidelidade e dessa firmeza, desse amor a Deus. Eles são fracos. Por qualquer coisa eles capitulam, por qualquer coisa eles cedem aos ídolos. Como é que eu posso colocar? Vamos usar o texto aqui. Qualquer estátua que é levantada pelos Nabucodonosor de hoje, eles se prostram, irmãos. Eles estão nas igrejas, lotando igrejas. Eles talvez falem muito de Cristo Jesus, mas eles são servos de ídolos. E as pessoas percebem isso. Servem ao dinheiro, servem ao poder, servem seus próprios desejos, seu próprio coração. Eles falam de um Deus, mas um Deus que eles não demonstram que realmente amam. Um Cristo que eles não demonstram que realmente o amam. A salvação não se evidencia em boas obras. É por causa da falta de firmeza dos evangélicos modernos, meus irmãos, que nós temos uma igreja que ninguém dá crédito, que ninguém dá valor. Há muito movimento, há muito show. Eu não quero falar só de outros grupos, não. Eu quero aplicar isso à nossa tradição reformada. Talvez haja muitas manifestações de confessionalidade e de palavras bonitas e teológicas, mas, irmãos, aonde está a firmeza? É isso, deixa eu lhes dizer, meus queridos irmãos, é isso que vai impactar as pessoas que estão em volta de nós. Olha, se os seus amigos não cristãos, se os seus vizinhos não cristãos, se os seus familiares não cristãos não perceberem você, que você realmente ama a Deus, que você tem uma firmeza em Cristo, que você não serve ídolos como eles servem,
Olha, se eles não perceberem isso, irmãos, eles não vão ouvir a sua evangelização, as suas palavras, eles não vão ter nenhum impacto na vida deles. Nós precisamos de cristãos firmes. É por isso que eu quero usar essa mensagem hoje, meus irmãos, para lhes chamar a firmeza cristã. Será que quando as pessoas olham para nós, elas dizem assim, o Deus, pense no seu nome, bendito seja o Deus, coloque o seu nome aí, do fulano, da fulana. Quando é que elas vão dizer isso, meus irmãos? Quando elas perceberem nós que nós estamos dispostos a perder qualquer coisa por causa da nossa fé. Nós somos pessoas que realmente Deus é o nosso Deus. Versículo 29, meus irmãos, vai mostrar que Nabucodonosor faz um decreto. A consequência de ele evidenciar essa salvação de Deus e de ele também observar a fidelidade dos jovens é um decreto. Veja o que diz o versículo 29, diz assim, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Ora, nós sabemos que o Evangelho, que a fidelidade a Deus, ela não é produzida por decretos reais, por decretos de governantes, né? Mesmo assim, meus irmãos, isso manifesta o que o rei... Por que o rei fez esse decreto? No finalzinho do versículo, ele diz assim, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Quando o rei faz esse decreto, quando ele diz assim, qualquer pessoa no meu reino que falar uma blasfêmia contra o Deus, de novo, o Deus deles, né? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vai ser despedaçado e as suas casas vão ser feitas em monturo. Quando ele faz isso, é porque ele está reconhecendo, só o Senhor salva. Não há Deus que possa salvar. Essas palavras vieram de um homem que um pouquinho antes tinha dito o que está escrito no versículo 15. Vamos olhar? Olhem comigo o versículo 15. No finalzinho do versículo 15, ele diz assim, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? O homem que disse, quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos, é o mesmo homem que diz, não há outro Deus que possa livrar como o Deus deles. Que mudança, né? Vocês concordam comigo? Não é uma mudança extraordinária? O mesmo rei que antes, pouquinho antes, tinha dito, olha, eu sou Deus. Eu decido a vida de vocês. As minhas mãos decidem. Eu vou jogar vocês na fogueira. E não vai ter Deus que os livrará. Não existe. O mesmo rei que disse isso, diz agora, ninguém pode salvar como esse Deus. É uma mudança extraordinária, meus irmãos. Mas o que fez o rei mudar? Foi a salvação que ele viu na vida dos rapazes. Isso significa que o próximo efeito que a salvação de Deus operada na vida dos seus servos, ela vai causar na vida dos que estão em volta, é que estas pessoas vão começar a observar. Ei, isso aí meus ídolos não podem fazer. Meus deuses não podem fazer isso que eu vejo nesta pessoa. O que aconteceu com essa pessoa, a salvação, a natureza dessa salvação que ocorreu na vida desta pessoa, a estátua de Nabucodonosor não podia fazer. O Nabucodonosor não podia fazer. Não tinha ninguém, nenhum Deus falso, que poderia livrar da fornalha 7 vezes aquecida. Não havia um Deus que pudesse fazer isso. Não havia também nenhum ser humano. O Nabucodonosor que diz, quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor era totalmente impotente para livrar da fornalha ardente. Ninguém podia fazer isso. É isso que ele está dizendo. E é isso que vai acontecer, irmãos, na medida que a salvação de Deus se manifesta na vida dos seus servos.
Então veja, quando o Senhor Jesus Cristo diz lá, em Mateus capítulo 5, que eles vão ver as boas obras dos discípulos de Cristo, dele, e vão glorificar ao Pai que está nos céus, aqui nós temos mais uma pista do que isso significa. Irmãos, a obra da graça de Deus é tão extraordinária, é algo miraculoso, tão miraculoso, que quando essa obra se manifesta, as pessoas vão dizer, só Deus podia fazer isso. E elas vão dizer mais, nenhum dos meus deuses poderia fazer isso. Eu nunca vi isso. E tem um ponto aqui, que eu disse para vocês semana passada. Meus irmãos amados, a ressurreição espiritual de um pecador morto em delitos e pecados, vamos lembrar lá de Efésios capítulo 2? Acho que todo mundo tem o início de Efésios decorado, não tem? Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Quem foi que vivificou? Deus. O seu Filho Jesus. Irmãos, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Aí eu vou lembrar vocês do que Paulo fala lá em Gálatas, o texto que eu li na introdução dessa mensagem. Paulo diz, outrora, antes, vocês serviam a deuses que não são deuses. Meus irmãos, vocês já pensaram? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem talvez melhor. Vocês já pensaram o que é uma pessoa ímpia, um incrédulo? Ele constatar que um crente em Cristo Jesus, que teve oportunidade de ser desonesto, teve oportunidade de pegar um dinheiro que não era dele, teve todas as oportunidades, todas as condições, mas que não fez isso por amor ao Senhor. Vocês já pensaram no impacto que isso causa na vida de um ímpio que vê isso, que observa isso? Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse? Deixa eu lhes dar mais um exemplo. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse em João 17 que o mundo conheceria o amor do Pai na igreja de Deus? Na igreja. Esse amor que é o amor do lava-pés, esse amor que é o amor do servir uns aos outros, não ser arrogante, prepotente, cheio de si, cheio de arrogância, cheio de ira, de raiva, mas ser humilde, pacífico, sereno, cheio de amor, cheio de misericórdia. Nós estudamos hoje aqui de manhã os nossos deveres para com os iguais. E nós lemos lá Romanos capítulo 12, não foi? Chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Vocês já pensaram o impacto da igreja de Deus? Eu falei ainda há pouquinho, sabe por que ninguém está dando valor para os evangélicos de hoje? Porque não há firmeza. E sabe como é que essa firmeza se manifesta, irmãos? É quando as pessoas observam, peraí, só Deus podia fazer isso. Isso aqui é amor de Deus. Porque eu não vejo isso em nenhum lugar do mundo. O que eu vejo no mundo é idolatria, o que eu vejo no mundo é egoísmo, o que eu vejo no mundo é maldade, orgulho, soberba. É um pisando no outro, é um invejando o outro, é um se alegrando com a desgraça do outro, mas ficando com inveja com a prosperidade do outro. Mas o que eu vejo nesse povo, nesses cristãos, foi isso que causou impacto na igreja primitiva, meus irmãos. Leia o capítulo 2. Eles serviam uns aos outros, eles amavam uns aos outros, não tinha fome entre eles, eles ajudavam, eles vendiam as suas propriedades, eles ajudavam uns aos outros, havia amor operante. A fé verdadeira sempre é visível, não no sentido do coração,
mas no coração só Deus vê. Mas no sentido do fruto da fé, o que Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então a fé verdadeira é viva, é operante, ela opera pelo amor. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos de cristãos hoje em que as pessoas do mundo olhem e digam assim: só Deus pode fazer isso. Só Deus pode salvar assim. E como isso está em falta, meus irmãos? Como quando as pessoas olham para os cristãos modernos, elas veem raiva, ira, confusão, contenda, ódio, partidarismo, busca pelo poder. Por isso que elas dizem: não, isso aí eu não quero saber disso. O que causa impacto no mundo é as pessoas verem que só Deus podia fazer isso na nossa vida. Isso só pode ser feito por Deus. E finalmente, meus irmãos, o versículo 30 diz que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Eu já comentei um pouco sobre isso, quando eu falei que Nabucodonosor disse que Deus livrou os seus servos fiéis. Mas eu quero destacar ainda aqui nesse versículo, que é muito significativo, é muito importante, que os invejosos queriam o lugar deles. Vamos ver aqui no versículo 9. Ó rei, veja o que diz, os invejosos foram lá, os caldeus. Ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Olha o que ele diz: tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, eles estão muito preocupados em ganhar aquele poder que era dos rapazes. Mas os rapazes amam a Deus e Deus os faz prosperar. Deus não só os mantém no cargo, mas na verdade os eleva. O rei os fez prosperar na província da Babilônia. Eles foram mais ainda elevados. Aqui está, meus irmãos. Por vezes a Bíblia vai dizer que nós vamos perder tudo na nossa fidelidade. Lembra de João capítulo 16? Jesus disse: eles vão expulsar vocês da sinagoga e eles vão matar vocês. Por vezes a nossa fidelidade vai nos levar a perder tudo. Por vezes a nossa fidelidade vai nos levar a sermos elevados socialmente. Mas em tudo isso, Deus tem um propósito. Tudo isso mostra o seguinte: a perda de um servo de Deus, e até a morte, não é perda nenhuma. A elevação de um servo de Deus é bênção verdadeira. Quando ele perde, ele não perde o mais importante, que é quem? O Senhor. Quando ele é elevado, Deus está sendo glorificado na sua elevação. De maneira que, seja perdendo, seja ganhando, Deus está sendo glorificado. Seja perdendo, seja ganhando. Para ele, Deus é o mais importante. Agora, a perda para o ímpio é perda mesmo. Quando o ímpio morre, não tem mais nada. E a elevação do ímpio é perda também, porque ele se eleva e se glorifica. O que o texto está mostrando, no final,
é que se você e eu, se nós nos entregarmos ao Senhor, Deus vai cuidar de nós, irmãos. Deus vai cuidar de nossas vidas. Como eu disse há pouquinho, Deus não abençoa a infidelidade. A bênção de Deus está sempre na fidelidade, na firmeza. Não esqueça isso. Eu quero, irmãos, de deixar apenas 2 conselhos nessa noite para nós finalizarmos bem brevemente esses conselhos. Eu quero que você pense diante de tudo isso que você ouviu hoje à noite. Meu querido irmão, a sua fé evangélica, a sua fé cristã, seu cristianismo, tem causado algo semelhante a isso que nós vimos aqui hoje? As pessoas dizem assim: o fulano é servo de Deus. As pessoas, elas percebem na sua vida a firmeza, a fidelidade, a evidência da fé. E isso tem causado impacto nelas. As pessoas, meus queridos irmãos, elas têm observado que você confia em Deus, está disposto a perder qualquer coisa por esta fé e descansa nele. As pessoas, através do seu testemunho e da sua firmeza, estão sendo levadas a dizer: só Deus poderia fazer isso na vida desta pessoa. As pessoas, meus irmãos amados, elas estão observando que você, por exemplo, é uma pessoa que elas podem lhe dar um cargo, uma função, uma responsabilidade, como é o caso aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, apesar de que eu não mencionei esse detalhe, mas quando ele faz prosperar os rapazes, é porque ele vê que aqueles rapazes podem assumir esses cargos. Alguma coisa assim está acontecendo, semelhante a isso, na sua vida, na sua família, nos seus vizinhos, nos seus amigos. As pessoas então estão glorificando a Deus pela sua firmeza, pelas suas boas obras. Se isso não está acontecendo, meu querido irmão, eu quero lhe dar um conselho. Vá à cruz de Jesus. Talvez você precise investigar melhor o seu coração e observar se algum ídolo, se alguma estátua de Nabucodonosor não está fazendo você ser fraco na adoração, fraco na sua fé confessada. Você confessa, mas não há fidelidade na sua vida, não há aquela obra, sabe, que mostra que você ama realmente a Deus. Talvez um ídolo esteja minando o seu coração. Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma coisa, uma propriedade. Qualquer coisa a gente pode idolatrar, irmãos. Nos nossos estudos, digo a vocês, jovens, muito cuidado com isso. As nossas profissões, a nossa família, o nosso dinheiro. Todas essas coisas minam a nossa firmeza. Então eu quero lhe aconselhar hoje à noite, meu querido irmão, arrependa-se. Deus te amou, deu o seu filho dele, você creu nele, você o ama. Vá a ele e diga: me perdoa, Senhor. Me dê graça para que eu não coloque nada no teu lugar, mas que eu possa viver para a sua glória, de maneira que a minha vida, as minhas obras mostrem que eu sou servo do Senhor. Senhor Jesus, me faz firme como Sadraque, Mesaque e Abednego. Um segundo conselho que eu quero lhe dar, meu querido irmão, é que você não esqueça que aqueles rapazes, eles confiaram em Deus e não nos ídolos. Eles não eram como os invejosos. Eles não tentaram alcançar o poder. Veja só que coisa. Eles não tentaram alcançar o poder acusando os outros, fazendo mal. Eles não sequer pensaram em crescer no poder. Eles não idolatravam o poder. Eles não eram como os invejosos que
O poder fazia com que eles agissem em busca do poder e não pensassem nunca em Deus. Eles não faziam assim. Eles confiaram as suas vidas a Deus. E disseram assim: Senhor, o Senhor pode me salvar da fornalha. Se o Senhor me salvar, amém. Mas se o Senhor não me salvar, eu morro. Isso tem um grande ensino para nós. Meu querido irmão, nunca esqueça. Eu quero lhe deixar esse conselho também. Nunca esqueça que você não deve capitular, que você não deve ceder, que você não deve buscar as coisas sem a obediência a Deus. Obedeça a Deus, mesmo que você perca coisas. Mas nunca busque coisas fora da obediência. O exemplo desse rapaz é o seguinte: confiemos as nossas necessidades a Deus. Sejamos fiéis. Confiemos nele. E ele cuidará de nós. O rei disse aqui, meus queridos irmãos, livrou os seus servos que confiaram nele. Então deixa eu falar para vocês. Deus livra a nós quando nós confiamos nele. Deus nos livra. Deus nos guarda. Seja fiel, mesmo que você tenha que perder coisas. Mas nunca negocie a sua fé. Vamos orar. Senhor, nos ajuda. Esse texto ele é muito sério, Senhor. Esse texto ele fala para nós de que a nossa firmeza como um fruto da salvação, uma obra da graça, ela causa impacto extraordinário na vida das pessoas que estão em volta de nós. Então nós queremos pedir, Senhor, pelo Espírito Santo, opera de tal maneira que essa firmeza esteja em mim e nos meus irmãos. Que nós criamos no Senhor, adoremos ao Senhor, e estejamos dispostos a mesmo perder a vida e perder qualquer coisa, mas não nos prostrar diante dos ídolos. E oramos que a nossa fidelidade e firmeza cause impacto na vida das pessoas, para que eles vejam as nossas boas obras, Senhor, e como Nabucodonosor, glorifique a Deus que está nos céus. Assim seja em nome de Jesus. Amém e amém.